Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Futuri. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Antes de começarmos a nossa aula sobre habeas data, eu quero que você se inscreva no canal, assinale o sininho de notificação para que você seja notificado toda vez que tiver aula nova aqui no canal. Deixe o seu like ao final dessa aula se você gostou do nosso conteúdo. E é claro, deixe a sua dúvida, deixe o seu comentário, é muito importante para nós ter essa proximidade com vocês, tá certo? Hoje eu vou falar sobre habeas data. Por que você vai falar sobre esse assunto, professora? Nós abrimos caixinha de perguntas lá no nosso perfil do Instagram e vocês pediram para que eu falasse sobre esse remédio constitucional, então eu estou aqui cumprindo apenas uma ordem de vocês. Vamos falar sobre tudo o que vocês precisam saber sobre a habeas data, que inclusive é um dos remédios constitucionais que tem maior incidência em provas de procuradoria, junto com o mandado de segurança. Vocês normalmente têm certa dificuldade para saber casos em que é cabimento de habeas data, casos que é cabimento de mandado de segurança, porque em algumas circunstâncias fica mesmo nebuloso saber se é mandado de segurança ou se é habeas data. Mas hoje nós vamos tentar deixar bem claro o cabimento desse remédio constitucional para que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldade com questões que dizem respeito ao habeas data. Então, vem aqui comigo para nós começarmos a nossa aula de hoje. Lá no artigo 5º, no inciso 72, nós temos o dispositivo constitucional que trata sobre o cabimento do habeas data, que diz o seguinte: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Vamos analisar essa primeira linha aqui do inciso 72. Eu vou poder manejar o habeas data, eu posso ser uma pessoa jurídica, eu posso ser uma pessoa física. Quando eu quiser ter acesso a informações minhas que estejam aí presentes em bancos de dados de entidades governamentais ou bancos de dados de caráter público. Então, eu vou ter direito a me utilizar do habeas data toda vez que for negado a mim acesso a informações minhas que estejam constantes aí em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E como eu disse, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem se utilizar do habeas data nessa circunstância de acesso a informações dela mesma que estão constantes em bancos de entidades governamentais ou de caráter público. Eu vou poder também manejar o habeas data para a retificação de dados. Então, a pessoa física que tem ali dentro do banco de dados informações incorretas, ela vai poder se utilizar, ou informações incorretas, informações falsas, ela vai poder se utilizar do habeas data para retificação desses dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, essas são as hipóteses de cabimento do habeas data que estão previstas no nosso texto constitucional. Nós já vamos ver uma outra hipótese que não está prevista aqui no nosso texto constitucional, mas que está prevista ali na letra da lei referente ao habeas data, da lei que trata especificamente do habeas data, que é a Lei 9.507 de 67. Nós já vamos falar sobre essa outra hipótese. Mas o que a gente precisa tirar desse dispositivo constitucional é que tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica poderão fazer uso do habeas data para ter acesso a informações suas que estejam presentes aí em bancos de dados de entidades governamentais ou bancos de dados de caráter público, ou quando elas quiserem fazer a retificação desses dados, mas sempre dados que sejam daquele que está, então, impetrando esse remédio constitucional, ok? Qual que é a origem do habeas data? O habeas data, de acordo com a doutrina constitucionalista, ele tem origem nos Estados Unidos em 1974 com o Freedom of Information Act. Mas a formatação
do habeas data, como está previsto no nosso texto constitucional, sofreu influência também da Constituição Portuguesa de 1976 e da Constituição Espanhola de 1978. E é importante, pessoal, lembrar, porque nesse ponto, muitas vezes, a sua banca acaba pegando você nesse assunto, né, nesse ponto específico, que é justamente em que momento em que nós tivemos a inclusão, a previsão pela primeira vez do habeas data no nosso texto constitucional, e foi com a nossa Constituição atual de 88. Aqui, como eu disse para vocês, a lei específica do habeas data é a Lei 9.507 de 67, ok? Seguindo aqui, pessoal, eu quero trazer para vocês também um conceito do nosso doutrinador José Afonso da Silva sobre o habeas data. O que ele entende sobre esse remédio constitucional? É um remédio constitucional que tem por objeto proteger a esfera íntima dos indivíduos contra o uso abusivo de registro de dados pessoais coletados por meios fraudulentos, desleais ou ilícitos, introdução nesses registros de dados sensíveis, assim chamados o de origem racial, opinião política, filosófica ou religiosa, filiação partidária e sindical, orientação sexual, etc. Conservação de dados falsos ou com fins diversos dos autorizados em lei. Então, esse é o objetivo do remédio constitucional do habeas data, de acordo com o doutrinador José Afonso da Silva. O que a gente percebe aqui é que esse remédio constitucional, ele vem para proteger direitos de personalidade. Por quê? Porque ele está aqui para proteger o uso abusivo de registro de dados pessoais. Né? Então, nas circunstâncias em que eu tenho aqui um abuso nesse registro de dados, quando eu tenho dados sendo falsificados, eu posso manejar, então, o habeas data. Como a gente disse agora há pouco, esse remédio constitucional, ele tem previsão apenas no nosso texto constitucional atual. A primeira vez que o remédio constitucional do habeas data foi, então, previsto no nosso histórico constitucional, foi justamente com a nossa Constituição de 1988. E a gente tem que entender que esse remédio foi incluído no nosso texto constitucional atual, por quê? Porque nasceu da defesa ao acesso ao dado pessoal e retificação do dado pessoal diante de anos da ditadura militar. Então, foi justamente em razão dessa circunstância vivida durante a ditadura militar que nós tínhamos aí a prática repugnável de recolher informações, e essas informações, então, eram colocadas em bancos de dados de entidades governamentais, e essas informações eram justamente utilizadas contra pessoas que se insurgiam contra esse regime ditatorial. Então, vejam, diante dessa situação de violação de direitos de personalidade, é que surgiu o habeas data, né, no nosso texto constitucional atual. Porque nós vivemos, nesse período de ditadura militar, uma violação a esse direito fundamental à intimidade. Então, o nosso texto constitucional de 1988 veio justamente contra essa situação que foi vivida durante o regime ditatorial, ok? Um ponto importante é que o habeas data tem natureza dúplice. Ao mesmo tempo que é uma ação constitucional, também é uma ação de natureza civil, de procedimento especial, e seu rito, ele só fica prejudicado pelo mandado de segurança e também pelo habeas corpus, ok? Por isso que diz que é um procedimento especial, e ele tem aqui a sua tramitação só vai ser prejudicada pelo mandado de segurança e pelo habeas corpus. Veja o que está dito aqui no artigo 18 da lei do habeas data. Os processos de habeas data terão prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto habeas corpus e mandado de segurança, justamente isso que a gente viu agora há pouco.
na instância superior, deverão ser levados a julgamento na primeira sessão em que seguir a data em que feita a distribuição forem conclusos ao relator. Então vejam a importância que é dada para o habeas data, porque ele vem protegendo direitos de personalidade, né? Justamente esses dados que devem aí serem abertos para a própria pessoa que tem ali os seus dados dentro desse banco, certo? E também para que ela possa retificar. Diante da importância que é dada a esse acesso, justamente porque diz respeito a direitos de personalidade, esse direito à intimidade, é que há essa, então, tramitação privilegiada, né, essa prioridade para o habeas data, só aí ficando atrás do habeas corpus e do mandado de segurança, ok? Seguindo aqui, pessoal. Como eu disse para vocês, lá no nosso texto constitucional, no artigo 5º, inciso 72, nós temos a hipótese de acesso e temos a hipótese de retificação. Lá no artigo 7º, no inciso 3º, na lei do habeas data, nós temos a previsão de uma terceira hipótese de cabimento do habeas data, que é para anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro mais justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Então, é a hipótese aqui de complementação desses dados que estão presentes aí em banco de entidade governamental ou de caráter público. Nós vimos que é possível o manejo do habeas data para esse acesso aos dados, para a retificação e também para a complementação dos dados. Eu posso ter, então, no habeas data, uma acumulação de pedidos, pedindo o acesso, pedindo a retificação e pedindo a complementação, ou eu posso ter apenas um pedido. De acordo com Cássio Scarpinella Bueno, seria possível acumulação de pedidos, sim, em habeas data, mas essa não é a doutrina majoritária. A doutrina majoritária constitucional entende que não é possível acumulação de pedidos em habeas data. Então, o entendimento do doutrinador Cássio Scarpinella Bueno é um entendimento minoritário, ok? O entendimento majoritário é de que não é cabível essa acumulação de pedidos. Como eu disse para vocês, o habeas data vem justamente se insurge contra essa abusividade de registro, né? E então, o que a gente verifica? Que há, por meio do habeas data, uma tutela ao direito à intimidade e à vida privada que estão consagrados no artigo 5º, no inciso 10º da nossa Constituição Federal. E é uma ação gratuita, é uma ação constitucional gratuita, mas é preciso que haja aí o acompanhamento de um advogado. Você não pode, sem estar acompanhado de um advogado, ajuizar, impetrar, na verdade, o habeas data. Você precisa, sim, dessa capacidade postulatória. Agora, é uma ação gratuita, assim como o habeas corpus. O habeas corpus, nós sabemos que não há essa necessidade de capacidade postulatória, mas no habeas data é necessária a capacidade postulatória, apesar de ser aí uma ação constitucional gratuita. Isso significa que não há a necessidade de comprovação de hipossuficiência, para que você tenha essa gratuidade. Essa gratuidade vem do próprio texto constitucional, que vai dizer o seguinte, lá no artigo 5º, no inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários para o exercício da cidadania. Portanto, habeas data eu preciso da capacidade postulatória, mas é uma ação constitucional gratuita, que tem como finalidade, nós vimos que é um remédio constitucional que vem proteger direitos de personalidade, direito de intimidade, da vida privada, para ter acesso a esse banco de dados, a informações pessoais que estejam presentes nesses bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Porque pode estar havendo aí uma abusividade nesse registro. Então, qual que é a finalidade do habeas data? É a finalidade de fazer essa proteção de dados pessoais. Então,
o nome, a qualificação pessoal, escolaridade, dados genéticos, são alguns desses dados pessoais que são protegidos pelo habeas data. Então, não é qualquer dado da pessoa que é protegido pelo habeas data. São dados pessoais da pessoa física ou da pessoa jurídica que são protegidos aí pelo habeas data. Portanto, é um remédio constitucional que tem aí a finalidade de ter acesso a essas informações pessoais que estão em bancos de entidades governamentais ou de caráter público, ou para a retificação ou complementação desses dados pessoais. Então, não são dados no geral, são dados pessoais da pessoa que está impetrando o habeas data, ok? Seguindo, esse é um ponto extremamente importante, tá, pessoal? Não é qualquer tipo de dado que o habeas data será um instrumento processual cabível. É apenas naquela circunstância em que se diz respeito a dados pessoais, como esses que eu trouxe aqui para vocês no slide anterior: nome, qualificação pessoal, escolaridade, dados genéticos. Seguindo. Primeiro, a negativa de dados públicos não gera a impetração de habeas data. Esse ponto é importantíssimo. Como eu disse para vocês, são informações da própria pessoa. Se eu vou até a administração pública requerer informações a respeito de uma obra pública que está sendo realizada perto da minha casa e que está gerando aqui muito barulho, né? Que está sendo inconveniente para o pessoal ali da vizinhança, e eu quero saber quando é que essa obra vai ser finalizada, se eventualmente a administração pública negar essas informações, eu não vou poder me utilizar do habeas data. Por quê? Porque trata-se de dados públicos e nós vimos que o habeas corpus, ele tem como finalidade essa proteção de dados pessoais do impetrante. Então, ele não serve como remédio constitucional para acesso a dados públicos. Aqui eu vou ter que me utilizar do mandado de segurança, ok? E aí, eu trago como exemplo aqui justamente esse andamento de obras públicas. Se eu quero saber informações sobre o andamento de uma obra pública que está sendo realizada próximo à minha vizinhança, porque está gerando barulho ou algum outro tipo de prejuízo, a negativa dessa informação não vai gerar a possibilidade do manejo do habeas data. Também saber sobre a destinação de recursos públicos, eu não posso me utilizar do habeas data. Por quê? São dados públicos. Fiquem muito espertos com isso, porque é uma das hipóteses aqui que gera maior erro de vocês em questões quando é cabimento de mandado de segurança e cabimento de habeas data. Não é qualquer tipo de informação que eu vou poder me utilizar do habeas data para ter acesso. São apenas dados pessoais da pessoa do impetrante que está em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ok? Então, dados públicos não entra nas hipóteses de cabimento de habeas data. Vamos falar agora sobre a legitimidade ativa. O autor da ação constitucional do habeas data é o próprio titular do dado. Então, é aquela pessoa natural ou a pessoa jurídica nacional ou estrangeira. Pode impetrar o habeas data para ter acesso a informações dela mesma. Essa é a regra, mas nós temos apenas uma exceção, que é quando o herdeiro vai poder fazer uso do habeas data para conhecer, retificar ou complementar dados. Então, o herdeiro ele vai poder fazer uso do habeas data e é essa única hipótese de exceção quando é um terceiro que está, então, acessando dados que não diz respeito a ele mesmo, ok? Mas, como regra, é sempre o titular do dado que tem que impetrar o habeas data, senão nós temos uma situação de ilegitimidade ativa. E quem que vai estar, então, no polo passivo? É aquela autoridade coatora, né? Aquele agente que tem poder de decisão, o poder de decidir por não te dar o acesso à informação, o poder de decidir por não retificar aquele dado, por não complementar aquele dado que foi requerido. Então, aquele agente que tem o poder de decisão dentro da esfera administrativa para dar acesso à informação, para retificar ou para complementar esses dados, é que vai, então, estar aí presente no polo passivo
do habeas data, ok? Lembrando que aqui no polo passivo nós vamos poder colocar as autoridades dos bancos de dados públicos e também privados de natureza pública. Porque nesse ponto é importante a gente lembrar que não são apenas os bancos de dados de entidades governamentais, como a gente viu, são bancos de dados de caráter público também. Então, aqueles bancos de dados de entidades privadas que têm caráter público, aquela autoridade também poderá estar no polo passivo do habeas data quando fizer a negativa aí de acesso a informações ao seu banco de dados, a retificação ou a complementação, porque não é apenas a entidade governamental, mas toda entidade, também as privadas, que tem o banco de dados com caráter público, ok? Vejam aqui o que diz o artigo 1º, parágrafo único da lei do habeas data. Considera-se de caráter público todo o registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. E aqui, pessoal, como exemplo clássico dessas entidades privadas que têm bancos de caráter público, nós temos o SPC e o Serasa. Então, a autoridade dessas entidades privadas pode ocupar o polo passivo do habeas data. Lembrando, pessoal, que os bancos de dados que não guardam informações apenas para controle interno. SPC e Serasa não guardam informações apenas para o seu controle interno, mas para repassar a terceiros. Isso quer dizer que o RH de uma empresa que tem informações de seus empregados, quando nega acesso a essas informações ao empregado, informações dele mesmo, ele não vai poder se utilizar do habeas data. Por quê? Porque essas informações do RH são para controle interno da empresa. Então, o habeas data não é um instrumento processual cabível, porque nessa situação nós não estamos diante de um banco de dados de caráter público. É um banco de dados, sim, porém é para controle interno da empresa, por isso não é cabível o habeas data, ok? Um dos requisitos mais importantes que vocês precisam lembrar para o cabimento do habeas data é a necessidade de recusa de acesso aos dados ou de recusa da retificação ou da complementação. E isso está previsto lá na súmula 2 do STJ. Não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Isso não quer dizer que eu preciso esgotar as instâncias administrativas. Se eu tenho a primeira recusa, eu já posso me utilizar do habeas data. Porém, é imprescindível para o seu manejo que haja essa negativa da administração, da entidade governamental ou da entidade privada que tem um banco de dados de caráter público, ok? Vejam o que está previsto no artigo 8º, parágrafo único da lei do habeas data. A petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso à informação ou do decurso de mais de 10 dias sem decisão, da recusa em fazer-se a retificação ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão, ou da recusa em fazer-se a anotação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 4º ou do decurso de mais de 15 dias sem decisão. Então, veja, eu sempre preciso comprovar a recusa ou que houve aí o decurso do prazo previsto legalmente em que não houve decisão por parte da entidade governamental ou da entidade privada de banco de dados de caráter público, tá certo? Esse é um requisito importante para vocês levarem para a prova de vocês. Aqui, pessoal, eu quero trazer uma hipótese de cabimento do habeas data previsto pelo Supremo Tribunal Federal, que é quando a pessoa física ou a pessoa jurídica quer ter acesso a informações referentes aos seus tributos pagos, né? E o Supremo Tribunal Federal entendeu que é cabível o habeas data
Quando a pessoa física ou a pessoa jurídica quer ter acesso às suas informações que estão presentes ali no bancos de sistema da Receita Federal, que tratam aí sobre os tributos que foram pagos, aqueles que ainda não foram pagos, o seu parcelamento, todas essas informações envolvendo o pagamento de tributos por essa pessoa física ou jurídica. Então, essa pessoa pode ter acesso a essas informações quando houver a negativa, se utilizar aí do habeas data. Vejam aqui. Essa a conclusão do plenário que promoveu recurso extraordinário em que discutia a possibilidade de o contribuinte, por meio do aludido remédio constitucional, acessar todas as anotações incluídas nos arquivos da Receita Federal, com relação a todos os tributos de qualquer natureza, por ele declarados e controlados pelo Sistema Integrado de Cobrança, o SINCOR, ou qualquer outro, além da relação de pagamentos efetuados para a liquidação desses débitos, mediante vinculação automática ou manual, bem como a relação dos pagamentos sem liame com débitos existentes. Então vejam que tudo que se refere ao pagamento de tributos ou até mesmo o seu não pagamento, que esteja presente aí no banco de dados da Receita Federal, dos seus sistemas, o contribuinte que tiver o acesso negado ou a retificação negada, né, ou a complementação negada, pode utilizar do habeas data. Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aqui nós vamos tratar agora sobre um ponto importantíssimo, que são as hipóteses de não cabimento do habeas data e que quase sempre aparecem na prova de vocês e pode ser motivo aí de erro. Então, a partir de agora, vocês não vão ter mais qualquer tipo de problema com essas questões. Primeiro, acesso a dados públicos, nós já falamos sobre isso. O habeas data é para acesso a dados pessoais do próprio impetrante. Não é para acesso a dados públicos. Veja o que está previsto lá no artigo 5º, no inciso 33. Todos têm direito a receber do órgão público informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Aqui, se eu tiver a negativa de acesso a esses dados públicos, como eu dei de exemplo, as informações sobre uma obra pública que está sendo realizada, sobre a alocação de recursos públicos, essas informações, quando negadas, eu vou poder me utilizar do mandado de segurança. Vejam que quando eu falei em habeas data, eu falei de proteção ao direito de personalidade, de intimidade, de vida privada, que está lá no artigo 5º, no inciso 10º. Então, é esse direito que é protegido por esse remédio constitucional, e não esse que está previsto no artigo 5º, no inciso 33. Fiquem muito espertos com isso, certo? Passando aqui. Acesso a dados sobre terceiros. Nós vimos que o habeas data é para ter acesso de dados do próprio impetrante e nós vimos a exceção que é do herdeiro. Essa é a única exceção do habeas data sendo utilizado por terceiro para ter acesso a informações que não são deles. Agora, fora dessa regra, não é possível que se utilize o habeas data para ter acesso a informações de outras pessoas. É sempre acesso à pessoa jurídica, a informações da pessoa jurídica quando ela mesma está impetrando o habeas data. A pessoa física é sempre informações dela mesma, nunca informações de terceiros. Okay? E quando eu tenho a negativa de certidão? Aqui a regra é que, negada a certidão, você vai poder se utilizar do mandado de segurança e não do habeas data. Por quê? É o acesso à informação que é garantida e não o acesso à certidão. Por isso, como regra, quando é denegada a certidão pela entidade governamental, você tem a possibilidade de utilizar o mandado de segurança, mas não o habeas data, porque ele vem proteger o acesso à informação e não a esse direito à expedição de certidão, ok? Lembrando que essa é a regra, porém, uma hipótese que é muito importante que fique bem claro para vocês é que se a sua banca, no momento da prova, disser que a única forma da pessoa física ou da pessoa jurídica ter acesso àquela informação sobre ela
é por meio da certidão. Então, nessa hipótese, é possível o manejo do habeas data. Por quê? Porque ter acesso à certidão é ter acesso à própria informação, porque ficou bem claro que só é possível acessar aquela informação se tiver então, acesso à certidão. Então, nessa hipótese, é possível o manejo do habeas data, quando a certidão for o único meio para acessar a informação referente à pessoa do impetrante, ok? Informações sobre os critérios utilizados para a correção de prova de concurso, acesso à prova ou revisão de prova. Se você estiver, então, prestando aí um concurso das carreiras da AGU e quiser ter acesso à sua prova discursiva porque você teve o acesso negado, não houve publicidade à sua prova, você não vai poder se utilizar aí do habeas data como regra. Ok? Como exceção, na prova de concurso de área policial, quando eu tenho uma prova de psicotécnico que diz respeito a dados pessoais, numa prova de psicotécnico, você tem ali informações pessoais da pessoa do impetrante. Então, nessa situação, aí sim eu tenho a possibilidade de me utilizar do habeas data. E nessa situação de prova de psicotécnico, que diz respeito a dados pessoais do impetrante. Agora, essas demais outras provas, como uma prova objetiva, uma prova discursiva, eu não posso me utilizar do habeas data, ok? Também ter acesso a processo administrativo disciplinar. O habeas data não é o meio para ter acesso a processo administrativo disciplinar e também para ter acesso à autoria do denunciante. Eu não estou falando aqui em dados pessoais do impetrante, então eu não posso me utilizar do habeas data. Também para sustar a publicação de matéria em sítio eletrônico. Se eu tenho uma matéria que diz respeito a mim, mas que eu não quero que seja dada publicidade a essa matéria em sítio eletrônico, eu não vou poder me utilizar do habeas data, apesar de ser uma matéria que diga respeito a mim. Por quê? Porque nessa situação aqui não estamos diante de uma situação de dados pessoais presentes em bancos de dados de entidade governamental ou de dados, de bancos de dados de caráter público. Aqui você está numa situação de censura, né? Sustar a publicação. É uma situação completamente diferente da finalidade para a qual foi, então, criado esse remédio constitucional do habeas data. Portanto, eu não posso me utilizar do habeas data como uma forma de censura, mesmo que seja uma matéria que diga respeito a informações pessoais minhas, ok? Seguindo aqui, pessoal, por fim, eu não posso me utilizar também do habeas data para ter acesso a processo administrativo, ok? Esse é um entendimento aqui que foi previsto pelo Supremo Tribunal Federal no HD 90. A ação de habeas data visa a proteção da privacidade do indivíduo contra o abuso no registro e ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. O habeas data não se revela meio idôneo para se obter vista de processo administrativo. Vejam, pessoal, que o habeas data, a sua tramitação, só fica atrás do mandado de segurança e do habeas corpus, para vocês verem a importância que foi dada pela Constituição para esse remédio constitucional. Por isso que ele não pode abraçar tudo, abarcar tudo. Você pode dizer, nossa, professora, tanta coisa fica de fora do habeas data, eu achei que ele envolvia demais outras informações, acesso a outros tipos de informações, outras formas de retificação, de complementação. Acontece que, para que a gente não utilize esse remédio constitucional de forma genérica para qualquer tipo de acesso à informação, é que há essa restrição, justamente para que se possa proteger realmente o direito para o qual esse remédio constitucional foi criado, que é para a proteção contra esses abusos de registro, né, de dados pessoais, ok? Por fim, eu quero falar com vocês sobre a competência do habeas data. É necessário que vocês façam a memorização da competência que está prevista lá no nosso texto constitucional, porque essa competência ela vai se alterar conforme a prerrogativa de foro funcional. Então, essa competência é fixada conforme a autoridade coatora, que é justamente
como eu disse para vocês, a autoridade que tem poder de decisão para dar ou não acesso, para retificar ou não retificar, para complementar ou não complementar o dado. Então, diante dessa autoridade coatora é que será determinada a competência. E aqui eu trago para vocês os dispositivos constitucionais que tratam sobre a competência em habeas data, o artigo 102, inciso 1º, a linha D, artigo 105, inciso 1º, a linha B, 108, inciso 1º, a linha C, 109, inciso 8º e o artigo 125, parágrafo 1º também da nossa Constituição. Então, é importante que vocês memorizem, porque vira e mexe, tem uma questãozinha aí na prova de vocês sobre o juízo competente, né, para análise, processamento e julgamento do habeas data, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Nós vimos tudo que é imprescindível para que vocês consigam aí enfrentar qualquer tipo de questão na prova de vocês sobre habeas data. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. É claro, deixe o seu like se você gostou dessa aula. Não deixe de se inscrever, é muito importante para nós. E assinalar aqui o sininho de notificação, porque toda semana tem aula nova aqui. Eu tenho certeza que você não quer ficar de fora dos conteúdos que a gente traz aqui para vocês toda semana. Um beijo e até a próxima aula!